Qual o médium que se poderia qualificar de perfeito? Respondem os espíritos. Perfeito? Ah, bem sabes que a perfeição não existe na Terra, sem o que não estarias nela. Dize, portanto, bom médium, e já é muito. Por isso que eles são raros. Médium perfeito seria aquele contra o qual os maus espíritos jamais ousassem uma tentativa de enganá-lo. O melhor é aquele que, simpatizando somente com os bons espíritos, tem sido menos enganado. Então vejam, reforçando mais uma vez aquilo que a gente fala. Vejam como é importante a gente estudar todas as obras, todos os textos. Porque se na questão passada ficou, às vezes, não ficou muito completo o entendimento, aí quando a gente pega uma questão dessa, os espíritos aprofundam um pouco mais e fica mais claro ainda o que a gente está querendo dizer. É uma pergunta importantíssima que Kardec faz sobre o médium. Kardec quer saber, bom, como é que eu posso qualificar um médium? O que seria um médium perfeito, né? E os espíritos começam até com uma exclamação, né? Perfeito, ah! Bem sabes que a perfeição não existe na Terra. Então eles já começam dizendo assim, olha, esse é um tipo de conceito que você quer que você está perdendo tempo. Porque não adianta ficar falando disso porque não há isso na Terra. Não há. Eles estão dizendo, a perfeição não existe na Terra. E eles ainda dão uma explicação, né? Sem o que não estarias nela. Ora, se eu fosse perfeito, para que eu estaria na Terra? Né? Para que eu estaria na Terra? E aí eles dizem, então, trabalhe, eles nos encaminham para um outro conceito. Dize, portanto, bom médio já é muito. Então a gente tem que trabalhar aqui na Terra com a ideia de bom médio. Perfeito a gente nem trabalha, porque não há. Não há médium perfeito na Terra. Vejam o que o livro dos médiuns está colocando. Então vamos trabalhar com um ideal. O ideal não vai ser médium perfeito. Isso esquece, está muito distante. Vamos trabalhar com um ideal, um bom médium. Esse é um conceito que Kardec dá no livro dos médiuns. Mas mesmo esse bom médium, ele é uma meta. E ele é raro. O perfeito não existe. O bom é raro e é uma meta. A gente tem que olhar para ele e tentar ser o máximo possível um bom médium. E ainda é raro se consegue. E aí ele explica o que seria um médium perfeito. E por que na Terra não há. Olha que interessante. O médium perfeito seria aquele contra o qual os maus jamais, olhem a palavra, jamais. A gente consegue entender o peso dessa palavra. Ousassem uma tentativa. Prestem atenção que os espíritos não estão dizendo que o médium perfeito é aquele que jamais fosse enganado. É mais ainda. O médium perfeito é aquele que o mal nem ousa tentar enganar. Olha como é mais sofisticado ainda, mais difícil, mais grandioso ainda. A gente poderia pensar, né? Não, o médium perfeito é aquele que nunca é enganado. É aquele, não é, ele só não é nunca enganado, mas os espíritos jamais, eles nem tentam enganar. Vejam que interessante. Então, por isso que esqueça isso na Terra. Aí ele diz, o que é o bom médium, né? O melhor é aquele que. Então, o que a gente tem que se esforçar por ser, se a gente for médium, né? Simpatizando somente com os bons espíritos, tem sido menos enganado. Olha só que interessante. Olha, aqui está o ponto-chave que a gente está mostrando para vocês. O melhor médium é aquele que vai ser menos enganado. Olha o que isso quer dizer? Que ele não escapa de ser enganado. Ele é menos enganado. Então não existe médium que não passe por algum momento ele não vá ser enganado. Ele vai em algum momento ser enganado. O que vai ser o bom médium? Aquele que menos é enganado. Ah, mas por que isso? Bom, a própria questão está tratando. Porque nós somos espíritos imperfeitos. Logo, em algum momento, as nossas imperfeições vão fazer com que a gente escorregue e seja enganado.
seja influenciado por um mau espírito. Vejam que eles estão colocando isso como uma questão dada, não tem como escapar disso. Então, se eu tenho a visão ingênua de que existe um médium, ou pode existir um médium que nunca vai ser enganado, por que isso é perigoso? Porque, como todo mundo em algum momento vai ser enganado, e eu estou pensando que existe um que nunca vai ser, eu começo a engolir, eu começo a aceitar ideias que, na verdade, ele foi enganado e eu estou achando que é uma coisa boa e é uma coisa ruim. Então eu deixo de me prevenir, eu deixo de avaliar, eu deixo de criticar, eu deixo de ter só coisas boas, porque eu paro de usar o processo de análise, crítica e avaliação, e daqui a pouco eu também sou enganado, porque eu penso que o médium não é enganado, mas ele vai ser, porque aqui não existe médium perfeito, e aí eu também sou enganado, porque se ele foi, eu também vou ser. Por quê? Porque eu usufruo das comunicações que ele recebe. Então é isso que tem que ficar muito bem gravado e entendido nessa nossa etapa do nosso projeto. Não existe médium que não seja enganado. Não existe médium perfeito. Por isso que a gente sempre vai ter que avaliar as comunicações em conjunto, racionalmente, com teoria, para ir tirando os enganos. Faz parte o engano. O bom médium é aquele que é menos enganado, mas ele também vai ser. Então vejam que a partir de agora a gente poderia parar o assunto aqui. Todas as vezes a partir de agora que você vê alguém falando, ou se você pensava assim, aquela ideia tradicional do movimento espírita, não, o Chico, o que vem dele é correto. Tudo, 100% que ele receber é verdadeiro, é bom e está protegido pelos bons espíritos. Os espíritos jamais deixariam que ele fosse enganado. Vejam, a partir de agora que a gente conhece esse item 9, 226 do Livro dos Médiuns, a gente não vai mais dizer isso, porque a gente já entendeu que dizer isso é desconhecer a teoria kardeciana, porque mesmo o bom médium, e vamos supor que ele seja, que ele estava muito próximo disso, mesmo assim ele está sujeito a ser enganado. E foi. Como é que a gente sabe? Analisando o conteúdo das mensagens que ele recebeu. Ele recebeu muita coisa boa e recebeu coisas terríveis e mentirosas e falsas, como, por exemplo, vários textos do Emmanuel e do André Luiz. Vejam, a própria teoria explica e a gente tem na prática a prova disso, que mesmo um bom médium pode ser enganado. A própria prova disso é o próprio Chico, que mesmo sendo uma pessoa boa, um bom médium, foi enganado. E como que a gente sabe que ele foi enganado? Analisando o conteúdo daquilo que ele recebeu, onde muitas coisas a gente viu que são falsas. Veja como tudo se encaixa perfeitamente quando a gente raciocina e lê os textos. Então a gente já aprendeu, a partir de agora, se alguém tentar usar o médium como desculpa para a obra não ter defeitos, a gente já sabe que isso não vale, que a gente já aprendeu com o Livro dos Médiuns, que não existe isso, de médium que não possa ser enganado e que está sempre protegido. Não, o Emmanuel não deixaria ele ser enganado. Aqui tem dois erros. O primeiro, que todo médium pode ser enganado. E o segundo é achar que o Emmanuel vai proteger ele disso, sendo que o Emmanuel é o próprio enganador. Então é muito importante a gente gravar essas reflexões. E agora ficou claro, né? E aí agora a gente vai ver, por último, nessa início da quarta parte, ainda esse assunto da questão do médium ser enganado, né? Que é a questão seguinte da 226, a questão 10. A gente viu a 9, agora a gente vai ver a 10 para encerrar. Então pergunta Kardec para os espíritos, abre aspas, se ele só com os bons espíritos simpatiza, como permitem estes que seja enganado? Responde os espíritos. Os bons espíritos permitem às vezes que isso aconteça com os melhores médiuns, para lhes exercitar a ponderação e para lhes ensinar a discernir o verdadeiro do falso. Depois, por muito bom que seja, um médium jamais é tão perfeito que não possa ser atacado por algum lado fraco. Isto lhe deve servir de lição. As falsas